essa gravação. Primeiro de tudo, queria dizer para vocês ficarem muito à vontade, quem é novo aqui, para ficar muito à vontade. Então, assim, pode comer, pode beber, pode deitar, pode até dormir. Porque mesmo dormindo, se você estiver relaxado, o negócio é estar relaxado. Se estiver relaxado, a parada dá certo. Dá para absorver mais conteúdo, né? Então, vou só deixar todo mundo mutado, por favor, só para a gente manter uma concentração aqui. E então, voltando ao relaxamento, pode tudo. Pode levantar, pode pular, pode dançar, pode comer, pode beber, pode dormir, pode o que quiser, né? Assim, pensando obviamente no coletivo, né, que não, assim, seria recomendável não abrir o microfone e sair falando solto assim, porque aí ia atrapalhar todo mundo, mas no seu ambiente mutado, faça o que te der vontade, respeite seu corpo, escute seu corpo. Seu corpo é muito bem-vindo do jeito que for, a hora que for, como quiser. Então, fiquem muito à vontade. Também recomendo quem quiser ter um papelzinho, uma caneta ou alguma coisa para anotar, porque de repente pode ser interessante aí anotar alguns conteúdos. Mas só se quiser também. Estou com calor. Botei maior casaco bonito, mas não vou conseguir ficar. Vou Minha usar minha amiga já blusa. chegou. Vou usar minha Obrigada. blusa de presidiária mesmo. Tesourinha, amiga já Então, chegou. Obrigada. olha, vou botar aqui. E não para de chegar gente, minha gente. Falta mais um minutinho, então. Isso daí já é a comprovação da abundância, né? Imagina se tivesse 5 pessoas. Mesmo assim, eu teria que ver 5 pessoas como abundante, afinal de contas, senão eu não poder dar essa aula, né? Porque não é sobre o número, né? Mas sim sobre o nosso olhar, sobre o nosso pensamento, sobre um novo paradigma. Então, 10 minutos a gente pode começar. Eu queria primeiro convidar todo mundo a fechar o olho, quem se sentir confortável, quem não quiser, mas também fica à vontade se não quiser, tá? E vamos dar uma respirada. Vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes. Quando a gente inspira pelo nariz, a gente sente o ar percorrendo o nosso corpo, e quando a gente expira pela boca, a gente relaxa esse corpo. Então, 3 vezes. Vamos perceber nosso corpo por dentro. Vamos observar a nossa respiração. Vamos sentir nossos pés no chão. Carol, você segue admitindo as pessoas, por favor? E vamos observar o que quer que esteja acontecendo dentro da gente sem julgamento. O que estiver acontecendo, os pensamentos, sentimentos, sensações, tudo é muito bem-vindo, exatamente como está. Vamos perceber que se a gente estiver cansado, se estiver cansado, seu cansaço é bem-vindo. Se estiver empolgada, sua empolgação é bem-vinda.
Se você estiver triste, sua tristeza é bem-vinda. Se você estiver feliz, sua felicidade é bem-vinda. Se você estiver irritada, sua irritação é bem-vinda. Se você estiver entediada, seu tédio é bem-vindo. Se você estiver com fome, sua fome é bem-vinda. O que quer que seja que esteja acontecendo aí, é muito bem-vindo. Então percebe o que é sentir esse lugar de aceitação total com o que quer que esteja acontecendo aí dentro. Observa. E se as coisas forem mudando de lugar, acompanha. Se os pensamentos atravessarem, deixa eles passando igual nuvens, só observa. Se embarcar num pensamento, volta para a respiração. Volta só observando a respiração. Não precisa fazer nada em relação a ela, só observa. E agora vamos sentir esse campo que está sendo criado por todos nós que estamos aqui, por cada um e por todos juntos. Vamos sentir essa conexão. Vamos lembrar que todo mundo que está aqui quer sair do paradigma da escassez, quer viver no paradigma da abundância. Vamos perceber que por mais que tenha um monte de gente aqui que a gente não conheça, que a gente tem coisas em comum muito importantes. E agora vamos imaginar o ar entrando e saindo pelo coração. É só uma imaginação mesmo. Como se o ar entrasse e saísse pelo coração. E vamos imaginar esse coração conectado com todos os corações que estão aqui. Desse lugar de conexão, vamos até o Rio Grande do Sul. E vamos transbordar essa luz, esse amor para todos os seres que estão lá nesse momento e que estão precisando de apoio. E agora vamos respirar de volta, sentindo o nosso corpo. Mexendo o corpo se quiser, abrindo o olho devagar. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa aula de agora. Quem não me conhece, eu vou botar um spotlight aqui. Quem não me conhece, eu sou Zoe. Deixa eu ver por onde eu vou. A coisa que eu mais amo fazer é compartilhar meus conhecimentos. E eu estudei bastante tempo comunicação não violenta,
E da comunicação não violenta eu fui estudar com Gabor Maté, que é um especialista em trauma. Fiz uma formação com ele de 11 meses e, junto com isso, fiz algumas formações com professores variados, todos que trazem, no fundo, o paradigma da abundância de formas variadas, com caminhos variados. Então, no momento que, por exemplo, na comunicação não violenta, a gente pensa que... Acho que vai ser muito técnico falar isso. Vou voltar. Então, no momento que a gente pensa, por exemplo, na comunicação não violenta, que o propósito dela é como viver uma vida mais maravilhosa, a gente está aqui falando, de alguma forma, do paradigma da abundância. Quando o Gabor Maté, ele fala sobre a gente sentir o nosso corpo, perceber os nossos traumas, os nossos gatilhos e aceitá-los com amor, segurar eles com carinho, dar colo para todas essas nossas crianças feridas que nos habitam, ele também está falando do paradigma da abundância. Eu acho que o ponto central do paradigma da abundância, a gente pode pensar, que é esse amor, que é a base de tudo. Mas a gente vai falar aqui não de uma coisa etérea e uma coisa abstrata. A gente vai para a coisa concreta. Do que é. Isso é tipo DJ, né? Solta um sampler. Do que é o paradigma da escassez e o paradigma da abundância, né? Então, eu trabalho principalmente com comunicação, para quem não me conhece, e da comunicação não violenta, eu passei para a comunicação autêntica, porque estudando com esses mestres, o Gabor fala muito sobre o caminho de cura ser o caminho de volta para a autenticidade. Então, eu acho que mais do que uma comunicação não violenta, é urgente que a gente consiga descobrir, redescobrir a nossa comunicação autêntica, que é uma comunicação conectada com o que a gente sente, né? E conseguindo falar desse lugar vulnerável que acontece dentro da gente. Então, indo para o paradigma da escassez e o paradigma da abundância, primeiro eu quero só fazer um breve resumo, né, do que eu entendo como um paradigma da escassez. O paradigma da escassez é aquela lente que a gente anda pelo mundo enxergando o copo meio vazio, se a gente for simplificar. Né? Tem aquela frase conhecida do copo meio cheio. Ah, eu quero andar com gente que vê o copo meio cheio. Né? Então, a escassez é exatamente esse copo meio vazio. Mas quando a gente fala assim, parece até que são as pessoas que veem o copo meio vazio, que não somos nós, né? Só que se a gente parar para observar a nossa mente, ela é quase que programada para ver o copo meio vazio. E se a gente for pelo viés da neurociência, a gente descobre que, sim, existe uma parte do nosso cérebro que fica vendo o copo meio vazio. É um mecanismo de proteção, para proteger a nossa sobrevivência. Então, é muito interessante, sabendo que biologicamente, no nosso piloto automático, a gente está sempre vendo o copo meio vazio. É importante, sabendo disso, que a gente comece a pescar os momentos que a gente está vendo o copo meio vazio. Porque na hora que eu percebo que eu estou tendo um pensamento de escassez, eu quero ter ferramentas para não embarcar nele. Já que olhar a escassez é o meu piloto automático, eu quero sair do piloto automático e quero que vocês saiam também, através de umas ferramentas muito simples e muito práticas, porque, no fim das contas, cada pensamento que a gente embarca, sem perceber, a gente multiplica essa energia, que é o que eu chamo de fractal. Né? Quando a gente embarca no pensamento, por exemplo,
de que não tem dinheiro para todo mundo no mundo. Se eu embarco nisso, eu começo a multiplicar isso numa velocidade estonteante na minha cabeça, que eu enxergo como um fractal. O fractal, ele é mais ou menos um caleidoscópio, que vai se repetindo infinitamente, né? Todo mundo aqui já viu um caleidoscópio. E o pensamento faz isso também. Por isso que é tão interessante a gente desenvolver esse lugar de observador em relação aos nossos pensamentos. Porque se a gente não percebe os nossos pensamentos, a gente embarca nesse fractal e vai reproduzindo ele infinitamente, até que a gente percebe, ou até que outro pensamento atravesse e leve a gente num outro fractal. Então, para a gente viver uma vida mais maravilhosa e sair do paradigma da escassez, que é o piloto automático, é importante que a gente comece a perceber os momentos fractais que acontecem e que levam a gente para lugares que muitas vezes não são muito prazerosos. Então, vamos começar a mapear. O que faz parte do paradigma da escassez? Se a gente colocar assim coisas meio óbvias, a gente pode pensar, por exemplo, que a competição desenfreada tem a ver com o paradigma da escassez, porque na competição eu penso de alguma forma no mundo como um lugar de recursos limitados e, portanto, eu preciso ter esses recursos. E para eu ter esses recursos, você não pode ter. Só um segundo que eu vou beber água. Então, mapeando esse primeiro ponto, que é a competição, vamos começar a observar na nossa vida os momentos onde a gente entra em competição, não percebe, mas está em competição com o outro. Nesse momento, a gente está no paradigma da escassez. Outro momento, a falta de generosidade, né? Quando eu acho que eu tenho medo de dar alguma coisa porque eu acho que vai faltar. Então, esse é um ponto muito importante para exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, dessa tragédia muito louca, né? Que às vezes as pessoas me escrevem perguntando, mas Zoe, por que que isso está acontecendo? Eu acho que a gente não tem como saber o porquê das coisas. Eu acho que o porquê o designer do universo não libera o porquê. Senão ia ficar muito fácil o joguinho, né? Não é sobre o porquê, mas é o que a gente faz diante dos acontecimentos, né? Então a gente tem uma oportunidade maravilhosa agora nesse momento de realmente atuar na abundância em relação a esse grande acontecimento que a gente pode ficar gastando nossa energia querendo achar porquê, querendo achar culpados. Não que não existam pessoas que poderiam ter, né, ajudado aí a diminuir essa calamidade toda, né? Então não é sobre também ficar zen em relação aos responsáveis disso, né? Que são muitos, que somos todos nós, no fim das contas, mas também estamos falando de governos e de ações que poderiam ter acontecido e que não aconteceram. Não é uma coisa ou outra. E isso ou aquilo é o paradigma da escassez. Então, pegando esse link, vamos também perceber o quanto, quando a nossa mente pensa é isso ou aquilo, ou seja, ou eu vou ficar usando minha energia achando culpados, ou então eu vou focar minha energia em ativamente contribuir, né, para ajudar essa calamidade. Não, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso denunciar coisas e, ao mesmo tempo, ajudar, né? Porque às vezes também tem um papo na internet tipo, agora não é hora de ficar apontando culpados, né? Não, cabe tudo, minha gente, cabe tudo. O importante é que o ato de ficar
tentando entender a parte prática da história, não nos paralise para a ação da abundância. Porque no momento onde a gente precisa coletivamente ajudar, né, quão abundante a gente se sente para ajudar. Então, no paradigma da abundância, a gente tem como base a cooperação e a colaboração, né? Então, a gente compartilha os recursos, a gente compartilha as ideias, porque a gente acredita que tem suficiente para todos. Outro ponto importante do paradigma da abundância é a prática da gratidão, né? A gente perceber o quanto a gente é privilegiado, o quanto a gente tem, o quanto todos os dias a gente tem tanta coisa. Então, para a gente ir para a parte prática dessa nossa aula, o paradigma da escassez ele acontece o tempo inteiro na nossa mente, mas a gente acaba tendo uns que repetem mais vezes. Então eu queria pedir agora para cada um escrever no papel uma frase de escassez que tem te acompanhado. Por exemplo, espera aí que o gato quer sair. Por exemplo, eu nunca vou encontrar um amor. Ou eu tenho medo de quando eu ficar velha eu não conseguir pagar minhas contas. Ou não tenho dinheiro suficiente. Ou eu não tenho amigos suficiente. E por aí vai. Qualquer desses pensamentos que você perceba que existe aí no seu cerebelo. E aí, quem quiser ir escrevendo no chat também para a gente ir compartilhando. Eu quero que cada um anote isso num papel, também pode compartilhar aqui no chat, para a gente fazer um exercício prático em relação a isso. Márcia não está pronta ainda. Sem problemas, Márcia. Então, enquanto eu estava preparando essa aula, eu comecei a observar, né? Eu não vou conseguir pagar minha fatura do cartão. Eu não tenho amigos no Rio. Ó, eu não tenho amigos no Rio, é muito boa essa frase. Nunca vou encontrar um parceiro de vida e para a vida. Não tenho amor correspondido. Tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de ficar dependente do outro. Eu não posso mais viajar porque sou aposentada. Sustento dos meus pais idosos. Não tenho dinheiro suficiente. Tenho medo da solidão. Não tenho amigos. Tenho medo de ficar sozinha na velhice. Tenho medo de faltar dinheiro. Não sou boa o suficiente. Medo de não encontrar o amor. Então, olha, se a gente for pegando aqui nessas frases todas, tem uma palavra aqui que está se repetindo, que é o coração da escassez, né? Que é o medo. O Osho tem uma frase que eu adoro, que ele fala que o oposto do amor... Que ele diz que o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Medo da solidão. Nunca vou me relacionar bem com meu filho. Tá. Então, a gente tem dois caminhos possíveis para lidar com esses nossos medos. A gente tem um caminho, seguindo o método de uma das minhas professoras, que é a Byron Katie, que é um método bem fácil, de 4 perguntas. Quem está na roda de cura já fez, é bom que relembra.
E a gente também tem um método através da comunicação autêntica. Então, eu quero começar com o método da Byron Katie, para a gente conseguir, para a gente fazer uma prática aqui. Então, você pega essa frase que você escreveu. Eu nunca vou encontrar um amor, por exemplo. Vou dar um exemplo. Tá? E você vai fazer a primeira pergunta para você mesmo. Isso é verdade? E agora essa resposta tem que ser sim ou não. Caso a resposta seja sim, você faz agora a sua segunda pergunta. Eu tenho como saber 100%, com 100% de certeza, que isso é verdade? Sim ou não? Sueli escreveu que não sei, então, se não sei, já não é 100% sim, né? Então, se não é 100% sim, é não. Então, percebe, né? Na primeira pergunta, eu imagino que a maioria, ou uma grande parte, pode ter pensado que sim, que isso é verdade. Na segunda pergunta, se eu tenho 100% de certeza se isso é verdade, eu imagino que a grande maioria vai para o não. A terceira pergunta. Quem sou eu? Ou seja, como é que eu me sinto? Como é que eu ajo? Como é que eu sou quando eu acredito que isso é verdade? Então, por exemplo, a gente pode dizer: eu fico triste, eu me sinto tensa, eu fico irritada, eu fico ansiosa, eu fico deprimida, triste, perdida, Pri falou aqui. Sueli, péssima, triste, tenho mais medo. Tá. Ansioso. E agora a gente vai para a quarta pergunta. Quem sou eu? Como eu me sinto? E aí, gente, eu não falei isso, mas fecha o olho, sente. Sente antes de responder, né? Quem sou eu quem eu me sinto? Quem sou eu? Como eu me sinto? Quando eu percebo que isso não é verdade. Sinto alívio, leve. Nasce um sorriso. Ah, que maravilha. Me sinto feliz. Me acalmo, feliz, feliz. Esperançosa. Uhum, cheia de esperança. Confiante, animada, motivada. Fico bem comigo mesma. Animada. Então sente isso tudo aí no seu corpo, porque isso está acontecendo nesse momento. E aí, a última prática desse sistema é inverter a frase. Então, se eu pensar, eu nunca vou encontrar um amor, eu vou inverter para eu sempre encontro um amor. E sente isso no seu corpo.
Então, percebam uma coisa, gente. Se a gente não para investigar nossos pensamentos, a gente fica gerando no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso campo, isso tudo aqui que vocês escreveram. Fraco, mal, depressão, ansioso, bravo, sem esperança, culpada. Então a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho que eu acho que é mais avançado, que é de perceber o nascimento do fractal. Ou seja, perceber o nascimento do pensamento. Eu nunca vou encontrar o amor. Ou não precisa ser o nascimento. Perceber quando eu estou mergulhada nesse pensamento. Ou a gente faz um outro caminho. Eu não percebi ainda que eu estou mergulhada nesse pensamento, mas eu percebo que meu corpo está com menos vida. O meu corpo ele está pesado, ele está triste, ele está apertado. Todos esses são sinais biológicos de que provavelmente a gente está embarcado num pensamento que não é verdade, que não está conectado com a vida, que faz parte do paradigma da escassez. Então, primeira ferramenta é essa. Quando eu percebo que meu corpo está assim, e aí quando eu digo isso, é um micro sinal, não precisa ser aquele sinal que o meu corpo está tipo. Não, às vezes eu estou aqui falando e estou sentindo, né? Estou sentindo que tem alguma coisa estranha aqui, que não está me deixando sentir a vida gostosa. Né? Nessa hora eu quero investigar. Nessa hora, ao invés de eu ficar no piloto automático tentando me livrar desse desconforto, focando fora, me distraindo, não, peraí, deixa eu parar. Por que eu estou me sentindo assim? O que eu estou pensando nesse momento? Ah, estou pensando que eu nunca vou encontrar o amor. Peguei o fractal. E aí, na hora que eu pego, será que isso é verdade? Criem esse hábito de se fazer essa pergunta. É tão simples que parece que não funciona. Mas eu garanto que, na medida que isso vai se tornando um hábito, vocês vão perder muito menos energia, muito menos energia, muito menos tempo, muito menos vida nesse tipo de fractal. Então, Miriam, você falou uma coisa muito importante agora. Ela está dizendo aqui: quando eu faço a afirmativa positiva, logo vem a voz interna dizendo que é mentira. Você fez o processo inteiro ou quando você se pega pensando no negócio, você faz a afirmativa positiva? Porque eu não acredito que funcione pular as etapas. Se eu estiver pensando, eu nunca vou encontrar o amor, e aí eu me pego pensando isso, aí eu falo, não, eu vou encontrar o amor, eu sempre vou encontrar o amor. Não adianta, é mentira. É muito superficial. Para isso funcionar, eu preciso passar pelo meu corpo. Eu preciso sentir, eu preciso me perguntar: isso é verdade? E deixar essa resposta surgir do meu corpo. Sim, é verdade. Eu tenho como saber 100% de certeza que isso é verdade? Opa, não. Pronto. Nessa hora a gente já começa a derreter o caminho do fractal. E aí a gente continua. Como é que eu me sinto quando eu acredito que isso é verdade? Sente. Como é que eu me sinto quando eu
sei que isso não é verdade. Ou quando eu percebo que eu não tenho como saber 100% que isso é verdade. Ou quem sou eu se eu acredito que isso não é verdade. E aí sente no corpo também. Então, peraí, Thaís, que aí a gente vai para um outro lugar, tá? Então, estudando o paradigma da abundância e o paradigma da escassez, eu percebi uma coisa. Eu percebi alguns lugares do meu cotidiano que eu posso chamar de paradigma de escassez. Por exemplo, quando eu reclamo das coisas. Quando eu estou com a lente crítica reclamenta das coisas, existe um pensamento dentro de mim de que as coisas deveriam ser do jeito que eu quero que elas sejam. E esse é um pensamento muito escasso. Porque diante do universo inteiro, por que que as coisas deveriam ser do jeito que eu quero que elas sejam? Esse pensamento relaxa meu corpo? Ou esse pensamento me deixa tensa? Porque se o pensamento me deixa tensa, será que vale a pena acreditar nele? Boa, Dani. Toda vez que eu penso assim, não tem para todo mundo, é outro pensamento da escassez. Se a gente pensar que é comprovado que a gente produz mais comida do que precisa para alimentar o planeta inteiro, isso é comprovado. Não quer dizer que não tenha milhões de pessoas com fome, tá? Mas percebe como o pensamento da escassez faz com que essa comida não chegue a todo mundo? Então, mais uma vez, o pensamento da escassez é baseado no medo. O medo de que se eu der, não sobre para mim, não seja suficiente para mim. Outro ponto da escassez, que é parecido com a reclamação, mas que é o controle, é querer que as coisas sejam do jeito que eu quero. Porque na hora que eu coloco essa lente do controle de que as coisas deveriam ser do meu jeito, primeiro de tudo que quase nunca acontece do meu jeito. Não sei para vocês, mas para mim, pelo menos, raramente é do meu jeito. E se eu não percebo que talvez não ser do meu jeito é melhor para mim do que se fosse do meu jeito, se eu não percebo isso, eu não estou aberta a receber. Porque eu estou fixa naquilo que eu quero que seja. E aí tudo que está acontecendo à minha volta, eu não estou recebendo. Eu estou bloqueando. E isso é uma coisa muito clara do paradigma da escassez. Teve um dia que eu percebi a coisa do amor, né? Eu acho que a gente sempre, quer dizer, eu sempre pensei, eu fui criada, e eu acho que a maioria de nós, né, nessa cultura do amor romântico, né? Desse par perfeito que a gente encaixa e lá e vivemos felizes para sempre, como todos os filmes da Disney que a gente assistiu, né? Príncipe e princesa, princesa e princesa. Então, assim,
Mas eu sempre soube que não. Pô, o amor tá em tudo, cara. O amor tá em tudo. Por que que eu acho que se eu não tiver uma pessoa, eu não tenho amor? Eu já entendi que o amor está em tudo, mas eu não sentia isso no meu corpo. Eu sentia como um pensamento, como uma ideia, como algo que eu quisesse entender de verdade, mas que eu não entendia. Eu não entendia mesmo. E há pouco tempo atrás eu tive uma desilusão amorosa daquelas caldo do tsunami. E aí eu fui dar aula. Eu fui dar aula para as minhas alunas, era o último dia de aula, e a gente fez uma aula sobre agradecer, sobre gratidão através da comunicação não violenta, da comunicação autêntica. E a gratidão através da comunicação autêntica é como a gente fala para o outro, como que o outro nos tocou. E aí a gente foi trocando, né, um com o outro sobre isso. E claro que eu, na posição privilegiada de professora, recebi vários, né? Fui inundada de de contribuições que cada um foi trazendo, que eu fiz para cada uma, que elas receberam. E aquilo ali foi a primeira vez que eu falei assim: caralho, quanto amor! O amor está em tudo, mesmo. E quando eu falo isso, eu sinto isso no meu corpo inteiro. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu bloqueava receber esse amor que estava em tudo, porque eu estava fixa querendo um amor dormindo comigo, apenas. E deixando de receber tanto amor que está em tudo o tempo inteiro. Né? Uma pessoa que se a gente nem conhece, que dá uma risada para a gente. Isso já é um amor, né? Então, como é que a gente começa a usar a lente da abundância? A perceber que não é porque não vem da onde a gente quer que não esteja vindo de um monte de lugar. E eu acho que a comunicação autêntica, ela me ensinou esse caminho que eu consegui finalmente entender no meu corpo e receber. E perceber o quanto que eu bloqueava receber esse amor do todo. Então, eu posso ficar falando 80 horas sobre esse assunto, gente, mas já passou quase uma hora e eu não vou me estender, porque depois, sei lá. Então, eu queria dizer uma coisa para terminar. Se vocês puderem levar com vocês algumas ferramentas simples, eu diria, perceber toda vez que eu estou desconfortável no meu corpo, não na minha cabeça, não precisa nem ir para a cabeça, vai primeiro para o corpo. Está apertado, está estranho. O que que eu estou pensando nesse momento? Pegar o pensamento e fazer a pergunta. Isso é verdade? Eu tenho como saber 100% que isso é verdade? Como é que eu me sinto quando eu acredito que isso é verdade? Como é que eu me sinto quando eu não acredito que isso é verdade? Isso daí já vai ajudar muito a sair desse fractal da escassez. E a outra coisa é perceber. Perceber nos mínimos detalhes aonde que eu estou com pensamento de escassez. Ou seja, aonde que meu medo está. Nesse momento. Eu estou com medo nesse momento? Antes de começar essa aula, eu estava morrendo de medo. Falei, será que vai ter gente? E na hora que eu me peguei com esse medo, eu falei, peraí, cara. Você vai dar uma aula sobre abundância e você está com medo se vai ter gente? Que pensamento de escassez, Zoe! Confia! Confia. Então, confiar é uma ferramenta essencial
do paradigma da abundância. Confiar que mesmo quando não é do nosso jeito, é do jeito que é para ser. Confiar que a gente não precisa controlar, que a gente precisa entregar e agradecer, porque tudo é ensinamento, o tempo inteiro. Então não existe escolha errada, não existe caminho errado, não existe pessoa errada. Tudo existe o tempo inteiro para que a gente aprenda, para que a gente desperte. E o Eckhart Tolle fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz: o sofrimento, ele existe para que a gente desperte, até que a gente perceba que a gente não precisa mais do sofrimento para despertar. Então, dito isso, queria dizer que quem quiser aprofundar mais esse caminho, quem quiser entrar e ir derretendo essas camadas todas disfuncionais que a gente carrega, que a gente herdou só de ter nascido nessa sociedade, venham para o curso de comunicação autêntica. Agora, se eu fosse seguir a galera do marketing ia falar assim: gente, é a última oportunidade, pelo amor de Deus, é agora! Ai, é hoje ou nunca! Mas é mentira. 2 novas turmas de comunicação autêntica, aqui tem vários alunos da comunicação autêntica, da Roda de Cura. E a base da comunicação autêntica é exatamente sair do paradigma da escassez e entrar no paradigma da abundância. Então, quem quiser realmente aprofundar e ir aprendendo mais e mais e mais, o link está no meu site, que é zoidorei.com.br. Cursos, né? Queria dizer que eu amo falar sobre esses assuntos e quem ainda não estudou comigo vai saber que são 10 encontros de 2 horas, onde a gente vai fazendo práticas e mergulhando e percebendo os nossos padrões de linguagem mesmo que ficam trazendo esse paradigma da escassez o tempo inteiro e paralisando a gente de ter uma vida mais maravilhosa. Então, dito isso, muito obrigada. Deixa eu ver todos vocês aqui. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Espero que vocês saiam dessa aula com alguma ferramentinha útil para a semana, para o mês, para a vida, e que a gente possa ir caminhando junto em direção a uma vida mais maravilhosa, que é interconectada, que não adianta a gente eu estar numa vida mais maravilhosa sozinha, né? Que a vida vai ficando mais maravilhosa quanto mais gente estiver com a vida mais maravilhosa. Então, bora junto. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Tchau, obrigada. Até a Tchau, próxima. tchau. Obrigada. Eilinha. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada. Obrigada. Beijo, Obrigada. gente. Zoe. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, Zoe. Obrigada. Obrigada, Zoe. Gratidão. Todos agora? Pode falar. Não, pode falar que ela está escutando. Para de Gratidão, gravar. Zoe. Obrigada, Zoe. Adorei. Galera da Roda de Zoe. Cura, 8 da manhã tem meditação, hein, minha gente? Vamos que vamos. Vamos, Axé. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa Boa noite. boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Gratidão a todos. Valeu, foi ótimo. Depois eu falo com ela.